Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro dizer que esse debate está sendo um debate de alto nível e não à toa nós estamos aqui desde a abertura da reunião da comissão, aguardando, ouvindo, procurando aprender, tirar dúvidas e salvo alguns episódios de exacerbação, não é? Mas nós tivemos até então esse debate que eu procurarei encaminhar dessa mesma maneira. A PEC 6 chegou aqui em 20 de fevereiro e ela altera significativamente a Constituição Federal. Remete textos a futuras leis complementares, constitucionaliza princípios, regramentos. Infelizmente, na minha compreensão, nobre deputado Samuel Moreira, relator da matéria, a prejuízo das camadas mais pobres da sociedade. Altera normas da assistência social e alguns direitos trabalhistas. É muito importante dizer isso, porque nós temos contaminando uma reforma que se diz previdenciária, matérias trabalhistas e matérias da LOAS, da assistência social. O relatório, na minha opinião, deputado Samuel, não corrige o gravíssimo erro da quebra do conceito solidário e da repartição. A Previdência, como eu tenho dito, é matéria fina. A Previdência é um pacto entre gerações. Mesmo que se tente incorporar conceitos do mercado, aliás, o Deus mercado para alguns, um jovem deputado acaba aqui de dizer, o mercado é bom. Alguns dizem, o mercado está nervoso. O mercado tem temperamento, o mercado. Nós estamos falando, deputado Samuel Moreira, de vidas. Nós estamos falando de famílias. Nós estamos falando de viúvos e viúvas. Nós estamos falando de dependentes. Será que dá para compreender que há uma distância entre a natureza imaterial do mercado, material para os milionários já descritos aqui por Bira do Pindaré, mas imaterial do ponto de vista da matéria que nós estamos em debate? É previdência social, é caixa solidária, paga agora para receber depois, e você paga para si mesmo. Então é uma falácia dizer que a capitalização seria você cuidar da sua própria previdência. É você sozinho para não tê-la, como não tiveram os associados do GBOX, da CAPEM, da APLUB, porque esse filme, nós que já temos alguma estrada, já vimos, senhores. Já houve capitalização opcional no Brasil. Infelizmente, essa reforma está em tempo errado, de forma errada, conteúdo errado. E eu sou contra a reforma, porque ela não enfrenta os problemas reais da Previdência, que é encher o caixa e não colocar o ônus de uma crise econômica nos ombros dos mais frágeis, dos trabalhadores, dos mais sensíveis. Então, como enfrentar a dívida pública, os riscos, o mercado, fazendo uma reforma tributária? Mas cadê a coragem de enfrentar o gigante mercado? Cadê a coragem do ministro Paulo Guedes de legislar contra si próprio? Ele não fará. Então, por isso, ataca a Previdência Social, direito indissociável da condição de viver dos mais pobres da base da sociedade. E aí, o relatório, infelizmente, tenta amenizar as perversidades, em parte, consegue minimamente, mas o que promete, mesmo o relatório, é empobrecer, abandonar, humilhar, na velhice, milhões de brasileiros. Mas eu fico satisfeito porque o deputado disse que o seu relatório não é um decreto. E está na página principal dos principais sites de política no Brasil. E já que não é um decreto, vamos a ele. Apesar da retirada de iniquidades através da saída da capitalização prometida, que voltará como lei complementar, através da amenização do caso dos trabalhadores rurais, que trabalharemos a seguir, não é? A potência fiscal arrecadatória está mantida. Perde pouco e mesmo assim Paulo Guedes fica irascível, vira tigrão,
como diria, não é, o nosso querido jovem deputado. Apesar da retirada das iniquidades, essa potência é mantida. Mas a saída da capitalização foi uma derrota do governo. Uma derrota construída nas ruas, na greve geral e na aliança eventual que eu espero que se mantenha e que se avolume contra esse governo das fake news entre o centro e a esquerda. Faz um gesto ao taxar a CSLL, a CSSL, mas descapitaliza o BNDES. Hoje, a Constituição Federal garante 40% do PIS/PASEB, e esse 40% financiam programas de desenvolvimento com critérios de remuneração que lhes preservam o valor. Então, aqui mentiram dizendo que o dinheiro descapitalizava no BNDES. A preservação do valor foi mantida durante esses anos. E eu desafio que um banco de fomento e de desenvolvimento que tem a sua digital nas maiores obras realizadas no Brasil, como ele poderá sobreviver com as crises, as demissões, né? Mas também perdendo 35% dos recursos que daí provém. Então, assopra, taxando minimamente a CSLL, mas bate forte no BNDES. E isso, já que não é decreto, deputado Samuel, precisa ser revisto. O relatório diz por dentro, realiza uma intensa desconstitucionalização e remete vários artigos à lei ordinária, que tem um quórum muito mais baixo para ser aprovado. Isso é muito perigoso. É perigoso para o direito constitucional e trabalhista. Começo por esse, falando do abono salarial. Remete à nova lei e poderá ser menor que um salário mínimo. Cai no relatório o conceito do acesso a 2 salários mínimos. Para o conceito de baixa renda, R$ 1.364,43. O texto diz até um salário mínimo, remetendo à nova lei. Isso não é matéria previdenciária e isso desconstitucionaliza. O trabalhador rural, o discurso oficial é que foram retirados. Não é verdade, FETAGs. Não é verdade, CONTAG. Parte da injustiça já havia sido perpetrada pela MP 871, que aguarda a sanção presidencial. E essa MP retarda as aposentadorias rurais, com novas exigências de comprovação anual do exercício do trabalho. Só aí uma economia de 9,8 bilhões no primeiro ano. E agora remete-se ao regramento dos trabalhadores rurais para a nova lei. Professores também remetidos para a nova lei complementar. Revoga o parágrafo 8º do artigo 201. E como está posto, a regra faculta a cada ente federativo a fixação de novos parâmetros. Sabe o que é que nós vamos ter? Professor mudando de município, igual fazia algumas corporações algum tempo atrás, e fazem em alguns estados que não regionalizaram a saúde, como a Bahia, não é? Disputando os melhores salários. É isso, Samuel, que está posto. É preciso ser revisto. Não pode jogar professor para a nova lei, além dessa perversidade com as mulheres, aos 57 anos, na sala de alfabetização, ajoelhada de perninha de índio. Como é que vai poder? Então nunca teve a idade, teve o tempo de contribuição. Isso é uma perversidade. O governo Bolsonaro não gosta de mulher. As pessoas com deficiência. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida, Perpétua. E eles não estão cuidando, não é? As pessoas com deficiência. Lei complementar, o relator mantém e manda para a nova lei complementar. Desculpe a ênfase, é que eu sou assim mesmo, né? Então, podem ser estabelecido idade, tempo de contribuição diferenciado para a pessoa com deficiência. Até nova lei que venha a ser feita. São calculados pela regra geral, penalizando os que podem se aposentar com menos tempo, porque a deficiência é de alto grau. Isso é uma perversidade, e eu vejo deputados com deficiência virem aqui aplaudir o relatório. Pelo amor de Deus, é um negócio terrível. Contribuições para alavancar a mínima mensal. Isso aqui é também trabalhista.
senhores sindicalistas presentes, como eu, a nova lei você vai poder agrupar, não é, as contribuições. E como no Brasil o IBGE diz que você tem 6 meses ao ano de contribuição em média para os trabalhadores, você vai levar quantos anos agrupando para poder fazer 20 anos? É candidato ao BPC e nem vai poder, porque se é assalariado, não vai poder, vai ter que correr atrás de atestado, estímulo à fraude, vergonha, tem que mudar isso, já que não é decreto, tem que mudar. E aí vamos, benefícios não programados, sabe o que são? Mulheres, de novo, univos, não é? Está aqui na frente a dona desse slogan. Então, veja só, Lídice, o que é que fazem? Reabilita a cobertura de licença maternidade, eventos decorrentes de acidente do trabalho, aposentadoria por invalidez, etc. Eles podem ser atendidos pelo RGPS e pelo setor privado. Volta a discussão que nós derrotamos nesta casa, e eu estou entrando no meu 5º mandato, né? Aquela privatização da área de acidente de trabalho voltou aqui agora e voltou com a licença maternidade. Deputado Samuel, não é decreto. Eu espero que Vossa Excelência mude isso, ou pelo menos tire as mulheres disso. Porque benefício não programado, licença maternidade, pode ser programada, pode não ser programada. Depende, mas é lei. Então não pode ficar à mercê do setor privado, numa instabilidade jurídica e social. E mais, o gatilho da idade, e lá faltam 3 minutos. A idade mínima para a mulher é de 62, sobe, a do homem mantém, não sei por quê. Esta marcação, deputada Erundina, não sei por quê. Ele ficou traumatizado com algo, porque não é possível. Então, o tempo de contribuição puro é extinto. Sempre um combinado entre as carências, e sempre um combinado com a contribuição e o tempo e a idade. E as carências ficarão incontroláveis. Ficarão incontroláveis porque vai ser jogado para a nova lei. E aí, no sentido reverso, constitucionaliza o que não era constitucionalizado. Eu poderia detalhar cada ponto, porque estudei todos os pontos. Então, valor do benefício, pensão por morte, atividades nocivas à saúde. Vou falar só dessa. Muda a lógica, deputado Samuel, muda a lógica da proteção à saúde e passa a exigir efetiva exposição ao agente nocivo, ou seja, a exigência de idade mínima não faz sentido em aposentadorias especiais. E você está exposto a raio-x, a radiação, a uma mina, e viu catarinense de junto de onde minha mãe nasceu, lá em Criciúma, dizendo, por favor, isso aqui não tem condições, tem que ser judicializado. Como é que um trabalhador numa mina, ele vai ser primeiro exposto para depois morrer? Exposto em demasia. Está errado, e já que não é decreto, eu peço que Vossa Excelência mude esse item. Ele é duro demais, não é? Então, e aí põe na Constituição. Agente físico, químico e biológico, nunca teve na Constituição isso. Aí constitucionaliza. E se outros fatores surgirem? A Constituição estará limitada a estes. E aí eu caminho para o final, neste minuto que me restam, para protestar veementemente contra a diabolização dos servidores públicos. Eu sou servidora pública de carreira com muito orgulho. Sei o que é entrar num hospital às 6h30 da manhã e sair, se der, no turno previsto. Sei o que é a enfermagem brasileira, que tem absenteísmo porque adoece cedo, porque a cabeça de paciente é cabeceira de paciente, cabeceira de leito. Sei o que é o trabalho numa biblioteca, num laboratório de pesquisa de onde venho. Não é possível tratar os servidores como elitizados, 86% ganha 2 salários mínimos. Tem porteiro, tem caldeireiro, tem trabalhador de biblioteca, assistente do INSS para calcular as aposentadorias da gente. Não tem só topo de carreira. Estão mitificando, mentindo para a população. 100% de pedágio a quem já contribui 11,5%. Perdeu a paridade e integralidade desde 2003 e eu estava aqui e votei contra. Sou uma fiel apoiadora do presidente Lula, que é inocente, está preso.
e vai sair pela força, senhor presidente, dizendo que é preciso rever essa regra de transição, respeitar o servidor público, que afinal de contas é quem está aqui na taquigrafia, é quem está aqui nos assistindo e que não pode ser tratado como uma mera franja social de absolutamente iluminados, porque são trabalhadores como os outros quaisquer. Por isso, quero dizer que não tem FGTS, eles não têm direitos que são direitos do regime próprio, do regime geral, e que precisam ser respeitados, porque são 2 regimes que o Brasil tem. Portanto, agradeço a oportunidade e peço a mudança desses itens citados para que possamos minimizar o dano, mas de fé e coração espero ainda que o povo brasileiro convença em cada cidade, em cada aeroporto, os deputados a derrotarem esta reforma nefasta fiscalista e que a solidariedade. Muito obrigada.